Há um fertilizante orgânico gratuito na bancada da sua cozinha neste exato momento. Você o fez esta manhã, e amanhã de manhã fará mais. A maioria das pessoas o joga direto no lixo, sem pensar duas vezes. Depois sai e gasta dinheiro em sacos de condicionadores de solo que fazem menos pelo seu jardim do que aquilo que acabaram de jogar no lixo. Estou falando da borra de café usada. E antes que você me diga que já ouviu isso antes, que alguém mencionou jogá-la no jardim anos atrás, e você tentou uma vez e nada aconteceu, fique comigo. Porque a maneira como a maioria das pessoas usa a borra de café está errada. Não um pouco errada. Errada o suficiente para realmente prejudicar o solo em vez de ajudá-lo. A diferença entre a borra de café não fazer nada e a borra de café transformar o seu canteiro se resume a três métodos específicos aplicados da maneira certa, na quantidade certa, no momento certo. Acerte nesses detalhes e você estará trabalhando com um dos insumos orgânicos gratuitos mais eficazes disponíveis para qualquer jardineiro doméstico. Deixe-me começar com o que a borra de café usada realmente contém, porque os números são melhores do que a maioria das pessoas imagina. A borra de café usada fornece cerca de 2% de nitrogênio, um terço de 1% de fósforo e um terço de 1% de potássio. Esses são os mesmos três nutrientes N, P e K impressos na frente de cada saco de fertilizante comercial. Mas a maneira como a borra de café os fornece é fundamentalmente diferente dos produtos sintéticos. E é nessa diferença que reside a verdadeira vantagem. O fertilizante sintético libera tudo de uma vez. Um pico químico acentuado atinge a zona das raízes. A planta absorve o que pode e o resto é levado pela próxima chuva, para os lençóis freáticos, para os riachos próximos, para o meio ambiente. Então o solo fica vazio novamente e você precisa de outra aplicação. A borra de café libera nutrientes lentamente ao longo de semanas e meses, à medida que os micro-organismos do solo decompõem a matéria orgânica. Sem picos, sem quedas bruscas, sem escoamento. Apenas um suprimento constante e consistente de nitrogênio e minerais traços alimentados diretamente no sistema biológico que torna o solo produtivo. Esse padrão de liberação lenta é exatamente como as raízes das plantas preferem receber nutrição. A alimentação constante produz um crescimento mais forte e resiliente do que os ciclos químicos de altos e baixos. Mas os números de NPK contam apenas parte da história. O verdadeiro poder da borra de café é o que ela faz com a vida no seu solo. E esta é a parte que a maioria dos guias de jardinagem ignora completamente. A borra de café usada é um dos atrativos de minhocas mais eficazes que você pode adicionar a um canteiro. As minhocas migram ativamente para o solo corrigido com borra de café. Mais minhocas significa mais aeração. Pequenos canais abertos através do solo compactado que permitem que a água e o ar cheguem às raízes. Mais minhocas significa uma decomposição mais rápida da matéria orgânica em nutrientes disponíveis para as plantas. Mais minhocas significa maiores concentrações de humus de minhoca, que estão entre os fertilizantes naturais mais ricos do planeta. Carregados com micróbios benéficos, ácidos úmicos e minerais em uma forma que as plantas absorvem imediatamente. Um insumo gratuito da sua cozinha, aplicado uma vez por semana, e ele desencadeia uma reação em cadeia biológica no subsolo, que melhora todos os aspectos de como o seu solo funciona. As minhocas vêm. Os micróbios se multiplicam. Os filamentos fúngicos se espalham. A estrutura do solo se abre. A água penetra mais fundo. As raízes chegam mais longe. E a cada semana que você adiciona mais borra, o ciclo se acelera. Agora, há um mito sobre a borra de café que impede mais pessoas de usá-la do que qualquer outra desinformação na jardinagem doméstica. E eu quero acabar com ele bem aqui, porque está custando aos jardineiros uma ferramenta gratuita e poderosa sem motivo.
Você já ouviu falar que a borra de café torna o solo ácido? Parece lógico, o café é ácido, então a borra deve ser ácida. Errado. A borra de café fresca, não coada, é moderadamente ácida. Isso é verdade. Mas a borra de café usada, aquela que fica no filtro após ser coada, tem um pH entre 6,5 e 6,8. Isso é quase neutro. O motivo é química simples. Os compostos ácidos do café são solúveis em água. Eles se dissolvem na sua xícara de café quando você o prepara. O que fica para trás no filtro é matéria orgânica com quase nenhuma acidez. Nas quantidades que um jardineiro doméstico aplica, 1 ou 2 xícaras por semana, espalhadas por um canteiro elevado padrão, a borra de café usada não alterará o pH do seu solo de forma significativa. Múltiplas análises de ciência do solo confirmaram isso. O mito persiste porque parece certo, não porque está certo. Então, pare de se preocupar com o ácido, comece a guardar a borra. Há, no entanto, uma precaução legítima: o resíduo de cafeína. A borra usada ainda contém uma pequena quantidade de cafeína, e a cafeína pode inibir a germinação de sementes e retardar o desenvolvimento inicial das raízes em plantas muito jovens. Isso é bem documentado. A regra prática é simples. Não aplique borra de café diretamente ao redor de mudas ou plantas que tenham menos de 7 a 10 centímetros de altura e que ainda não tenham desenvolvido seu segundo par de folhas verdadeiras. Uma vez que a planta esteja estabelecida e crescendo ativamente, a cafeína nos níveis presentes na borra usada não é uma preocupação. Para tomates maduros, pimentões, abóboras, feijões, ervas e arbustos frutíferos, a borra de café é apenas benéfica. E é aqui que entramos nos métodos que realmente produzem resultados. Porque jogar um punhado de borra úmida na base de um pé de tomate e torcer pelo melhor não é um método. É um desperdício. A maneira como você aplica a borra de café determina se ela trabalha a favor do seu solo ou contra ele. Existem 3 maneiras de fazer isso. Cada uma se adapta a uma situação diferente. E a terceira, aquela que a maioria dos jardineiros nunca tentou, oferece os resultados visíveis mais rápidos. Mas antes de chegarmos a isso, preciso explicar o maior erro que as pessoas cometem com a borra de café. Porque esse único erro é responsável por mais experimentos fracassados e mais jardineiros frustrados do que todo o resto combinado. E uma vez que você o entenda, nunca mais o cometerá. Tudo se resume à espessura. A maioria das pessoas aplica a borra de café de forma muito espessa. Elas despejam uma pilha ao redor da base de uma planta, pensando que mais é melhor. Não é. Uma camada espessa de borra de café, qualquer coisa com mais de meio centímetro, forma uma manta densa e compactada na superfície do solo. Essa manta se torna hidrofóbica. Ela repele a água em vez de absorvê-la. A chuva bate nela e escorre. A água da irrigação forma gotas na superfície e escorre para os lados em vez de penetrar. As raízes abaixo recebem menos água do que receberiam sem nenhuma correção. O jardineiro vê as plantas lutando para sobreviver. Culpa a borra de café e para de usá-la para sempre. A borra não falhou. A aplicação, sim. Fina e espalhada sempre supera espessa e empilhada. Meio centímetro ou menos espalhado uniformemente pela superfície do canteiro e levemente misturado ao primeiro centímetro de solo. Essa é a regra. Siga-a e a borra de café se tornará um dos insumos semanais mais confiáveis em todo o seu sistema de jardim. Quebre-a e você estará fazendo mais mal do que bem. Essa única regra, fina, uniforme, misturada, é a base do primeiro método. E é o lugar mais fácil para começar esta semana com qualquer borra que esteja na sua cozinha agora. O método 1 é a incorporação direta no solo. Este é o hábito diário. Aquele que você incorpora à sua rotina matinal e nunca mais para. Depois de passar o café,
Tire a borra usada do filtro. Polvilhe-a fina e uniformemente sobre a superfície do seu canteiro, com não mais que meio centímetro de espessura. Em seguida, use um ancinho de mão, um pequeno cultivador ou apenas os dedos para misturá-la levemente ao primeiro centímetro de solo. Esse é o processo inteiro. 5 minutos. Nenhuma ferramenta necessária, além do que você já possui. Nenhum custo. Faça isso uma vez por semana durante a estação de crescimento e o solo começará a mudar em um mês. Não drasticamente no início. As primeiras semanas são de trabalho subterrâneo. Os micróbios respondem à nova fonte de nitrogênio. As minhocas migram para a área tratada. A comunidade biológica nos primeiros centímetros de solo acorda e começa a processar a matéria orgânica em nutrientes disponíveis para as plantas. Entre a quarta e a sexta semana, você já pode ver. A superfície do solo nas áreas tratadas parece mais escura. Quando você pega um punhado e aperta, a sensação é diferente. Mais esfarelado, mais vivo, menos parecido com terra compactada e mais parecido com algo através do qual uma raiz realmente gostaria de crescer. No meio do verão, após 3 a 4 meses de aplicação semanal consistente, a mudança é significativa. O solo retém a umidade por mais tempo entre as regas. A população de minhocas nos canteiros tratados é visivelmente maior do que nos canteiros não tratados. A textura dos primeiros 15 centímetros mudou. Mais solta, mais escura, mais rica. As plantas que crescem neste solo mostram uma cor verde mais profunda, caules mais fortes e um novo crescimento mais vigoroso do que as mesmas variedades plantadas em solo não corrigido. Você construiu essa diferença de graça usando algo que estava jogando no lixo. A chave é a consistência. Uma aplicação pesada faz muito pouco. Aplicações leves semanais se acumulam em algo poderoso. Pense nisso como alimentar o solo com uma pequena refeição toda semana, em vez de um enorme banquete uma vez por ano. A biologia responde à regularidade. As minhocas ficam porque a comida continua chegando. A comunidade microbiana se estabiliza porque o suprimento de nitrogênio é constante. E a cada semana que você adiciona outra camada fina, você está construindo sobre o que a aplicação da semana passada começou. O efeito cumulativo é real. O segundo ano começa de uma base melhor do que o primeiro ano. O terceiro ano é ainda melhor. O solo não zera entre as estações. Ele acumula. O método 2 pega o mesmo material e o coloca para trabalhar dentro de uma pilha de compostagem ou de um canteiro em camadas. Lasanha. Se você está fazendo compostagem, e todo jardineiro sério deveria estar, a borra de café é um dos melhores insumos de camada verde que você pode adicionar. A compostagem precisa de um equilíbrio entre materiais verdes, que são ricos em nitrogênio, e materiais marrons, que são ricos em carbono. Folhas secas, papelão, palha e lascas de madeira são marrons. Restos de cozinha, aparas de grama e material vegetal fresco são verdes. A borra de café se enquadra firmemente na categoria verde, com uma relação carbono-nitrogênio de aproximadamente 20:1, ideal para impulsionar a atividade microbiana em uma pilha de compostagem. Adicione sua borra diretamente à pilha entre camadas de material marrom. Ela se decompõe rápido. O nitrogênio que ela carrega alimenta as bactérias e fungos que estão fazendo o trabalho pesado de decomposição. Uma pilha de compostagem que estava lenta e fria, muitas vezes, esquentará visivelmente dentro de 1 ou 2 dias, após uma adição generosa de borra de café. Esse calor é atividade microbiana, o sinal de que a decomposição está acelerando. O composto final, que resulta de uma pilha alimentada regularmente com borra de café, é mais escuro, mais rico em nitrogênio e mais biologicamente ativo do que o composto feito sem ela. Se você estiver construindo um canteiro em camadas, lasanha, sobrepondo papelão, folhas, composto e outros materiais orgânicos diretamente no chão
Para criar uma nova área de cultivo, a borra de café é uma excelente camada verde entre as marrons. Espalhe-a com cerca de 2,5 cm de espessura entre camadas de folhas secas ou papelão picado. Ela fornece o nitrogênio que impulsiona a decomposição das camadas de carbono acima e abaixo dela. Em uma única estação, toda a pilha da lasanha se decompõe em um solo rico, escuro e vivo. E a borra de café é uma parte significativa do motivo. Para quem bebe 1 ou 2 xícaras de café por dia, você gera borra suficiente toda semana para contribuir significativamente para uma pilha de compostagem ou um canteiro em camadas, sem comprar um único insumo adicional. E se você quiser mais volume, e mais é genuinamente melhor aqui, desde que as regras de aplicação sejam seguidas, há um suprimento gratuito quase ilimitado disponível para você. Entre em qualquer cafeteria movimentada e pergunte se eles guardam a borra usada. A maioria guarda. A Starbucks mantém um programa há anos especificamente para doar borra usada a jardineiros. Muitas cafeterias independentes fazem o mesmo. Uma única cafeteria movimentada produz mais borra em uma manhã do que você poderia usar no seu jardim em um mês. Elas são gratuitas. Caso contrário, iriam para o aterro sanitário. E você está fazendo um favor à cafeteria ao levá-las. Algumas lojas até separam sacos regularmente quando sabem que você vai voltar. Em casa, colete sua borra em um recipiente com tampa solta ou em um saco de malha na bancada da cozinha. Deixe-a secar um pouco ao ar livre entre os usos. A borra úmida guardada em um recipiente hermético desenvolverá mofo em poucos dias. Esse é o único erro de armazenamento a ser evitado. Um recipiente respirável e alguns dias de secagem ao ar livre entre as coletas a mantém fresca e sem mofo até a sua aplicação semanal no jardim. Agora, o método 3. Este é o que oferece os resultados visíveis mais rápidos e é o que a maioria das pessoas nunca tentou. É chamado de rega líquida do solo. Pense nisso como um chá de nutrientes concentrado feito de borra de café. O processo é simples. Pegue de 2 a 3 xícaras de borra de café usada e adicione-as a um balde de 20 litros de água. Mexa bem. Deixe descansar por 12 a 24 horas. A água adquire um tom marrom escuro e rico à medida que os nutrientes solúveis, nitrogênio, potássio, fósforo e uma série de minerais traços, são extraídos da borra e passam para o líquido. Na manhã seguinte, despeje esse líquido lenta e uniformemente sobre o seu canteiro, diretamente na base das suas plantas. O que torna este método diferente da aplicação superficial é a velocidade. Os nutrientes já estão dissolvidos na água. Eles não precisam esperar pela decomposição microbiana para ficarem disponíveis para as plantas. Eles vão diretamente para a zona das raízes, sendo absorvidos pela solução do solo imediatamente. As plantas podem acessá-los em questão de dias, em vez das semanas que a borra sólida leva para se decompor na superfície. Se você tem lutado com plantas que parecem pálidas, cansadas ou lentas, apesar da rega regular e de um solo decente, vale a pena tentar a rega líquida neste fim de semana. A resposta: um escurecimento visível da cor das folhas e uma retomada no novo crescimento. Geralmente aparece em uma semana. A rega líquida não substitui os outros 2 métodos. É um impulsionador. A incorporação superficial constrói a biologia do solo a longo prazo. A adição ao composto cria um material final rico para a preparação do canteiro. A rega líquida fornece uma dose de absorção mais rápida durante as semanas em que as plantas mais precisam, normalmente durante a floração intensa e a frutificação no meio do verão, quando a demanda por nutrientes atinge o pico e até mesmo um bom solo pode ficar para trás. A abordagem mais forte é usar os 3 juntos como um sistema. Incorporação superficial semanal. Para uma fertilidade de base constante. Borra de café na pilha de compostagem
para um composto final mais rico e uma rega líquida a cada 2 ou 3 semanas durante os meses críticos de produção, para manter as culturas exigentes, como tomates, pimentões, abóboras e pepinos, supridas com o que precisam durante sua fase de crescimento mais exigente. 3 métodos: um insumo gratuito e um sistema que constrói a fertilidade do solo toda semana, sem uma viagem ao centro de jardinagem. Mas os verdadeiros resultados, aqueles que separam um bom jardim de um excelente, vêm do que acontece quando a borra de café se combina com os outros insumos orgânicos que você já está usando. E é aí que o cenário fica genuinamente empolgante, porque a borra de café não é um milagre isolado. Ela é um catalisador. E quando você a adiciona a um sistema de solo que já inclui composto, cobertura morta e raízes vivas, o efeito se multiplica de maneiras que nenhum insumo único consegue alcançar sozinho. A borra de café por si só é boa. A borra de café dentro de um sistema de solo completo é algo totalmente diferente. E os jardineiros que obtêm os melhores resultados com esse insumo são aqueles que entendem onde ele se encaixa, junto com tudo o mais que já estão fazendo. Pense no solo do seu jardim como uma comunidade viva. Ele precisa de comida, água, ar e diversidade para prosperar. Nenhum insumo único fornece tudo isso. Mas a combinação certa de insumos orgânicos gratuitos, cada um fazendo um trabalho ligeiramente diferente, cria um sistema onde cada componente amplifica os outros. A borra de café é uma peça. O composto é outra. A cobertura morta é a terceira. Juntos, eles formam um ciclo de fertilidade que não custa quase nada e fica mais forte a cada estação. Veja como isso funciona na prática. O composto fornece matéria orgânica em volume, a base da estrutura do solo, retenção de água e atividade biológica geral. É o prato principal. A borra de café fornece nitrogênio concentrado e estimulação microbiana, um impulso semanal que mantém a biologia ativa e a população de minhocas crescendo entre as aplicações de composto. Ela é o suplemento. A cobertura morta, folhas secas, palha, lascas de madeira, protege a superfície, retém a umidade, suprime ervas daninhas e alimenta a decomposição fúngica mais lenta que constrói o humus a longo prazo. Ela é o escudo. Quando os três estão presentes no mesmo canteiro, as interações se somam. O composto alimenta o solo. A borra de café acelera a biologia que processa o composto. A cobertura morta protege a superfície para que a biologia abaixo possa trabalhar sem ser ressecada pelo sol ou perturbada por chuvas fortes. As minhocas atraídas pela borra de café cavam túneis através da camada de composto, misturando-o mais profundamente no solo e deixando o humus, que é mais rico do que qualquer um dos insumos isoladamente. As redes fúngicas que colonizam a camada de cobertura morta se estendem para baixo até a zona do composto, construindo rodovias de nutrientes que conectam a superfície à zona das raízes. Cada insumo faz algo que os outros não conseguem. Juntos, eles criam condições que nenhum produto único, gratuito ou comprado pode replicar. É por isso que os jardineiros que adicionam borra de café a um canteiro que já tem um bom composto e cobertura morta consistente, veem resultados dramaticamente melhores do que os jardineiros que adicionam borra de café a um solo nu e sem correção, e esperam uma transformação. A borra é um catalisador. Ela acelera um sistema, mas o sistema precisa existir primeiro. Se você está começando do zero, solo pobre, sem composto, sem cobertura morta, a borra de café por si só ainda ajudará. Ela atrairá minhocas, adicionará nitrogênio, iniciará o lento processo de construção de matéria orgânica. Mas os resultados serão modestos em comparação com o que acontece quando você a combina com uma rotina básica de composto e cobertura morta. A versão mais forte desse hábito é simples. Adicione composto aos seus canteiros no início da primavera.
Coloque cobertura morta na superfície após o plantio e adicione borra de café semanalmente durante a estação de crescimento. 3 insumos, todos gratuitos ou quase gratuitos, e um sistema de solo que aumenta em qualidade a cada ano. Agora, deixe-me explicar o que esperar estação por estação, porque a paciência é importante aqui. Os resultados são cumulativos e entender o cronograma mantém você comprometido quando as primeiras semanas parecem lentas. Nas primeiras 2 semanas de aplicação semanal de borra de café, nada visível acontece acima do solo. Isso é normal. No subsolo, a borra está começando a se decompor. Os micróbios do solo estão respondendo ao nitrogênio fresco. A atividade das minhocas está aumentando na área tratada. Se você cavar suavemente os primeiros centímetros de um canteiro tratado e compará-lo a uma seção não tratada, já poderá notar mais atividade de minhocas na zona corrigida. Essa é a sua primeira confirmação. A biologia está respondendo. Entre as semanas 4 e 6, a superfície do canteiro tratado parece diferente, mais escura. Quando você manuseia o solo, ele parece diferente, menos compactado, mais esfarelado, uma textura que jardineiros experientes reconhecem imediatamente como solo vivo. As plantas na área tratada podem apresentar uma coloração verde ligeiramente mais profunda e um novo crescimento marginalmente mais vigoroso. Estas não são mudanças dramáticas, são sinais iniciais de que a biologia do solo está mudando na direção certa. No meio do verão, após 3 a 4 meses de aplicação semanal consistente, a diferença é difícil de não notar. O solo retém a umidade por visivelmente mais tempo após a rega. As populações de minhocas nos canteiros tratados são visivelmente maiores. Os 10 a 15 centímetros superiores do solo estão mais escuros, mais soltos e mais ricos do que na primavera. As plantas respondem de acordo. Caules mais fortes, folhagem mais saudável, melhor desenvolvimento radicular. Se você estiver usando a rega líquida junto com a aplicação na superfície, a resposta durante os meses de pico de produção é ainda mais pronunciada. No final da estação, você construiu um ambiente de cultivo mensuravelmente melhor do que aquele com o qual começou. E você o construiu de forma totalmente gratuita, usando o material que você gera em sua própria cozinha todas as manhãs. Na primavera seguinte, você não começa do zero. Você começa a partir dessa linha de base melhorada. O segundo ano é melhor que o primeiro antes mesmo de você plantar qualquer coisa. Esse efeito composto é a verdadeira recompensa. Não se trata de uma estação com folhas ligeiramente mais verdes. Trata-se de construir um solo que se torna mais produtivo a cada ano, com menos esforço e menos despesas. Após 3 anos de uso consistente de borra de café, combinado com compostagem básica e cobertura morta, a maioria dos jardineiros descobre que quase não precisa de nenhum insumo comprado. O solo alimenta as plantas. As plantas alimentam o composto. O composto alimenta o solo. E a borra de café mantém o motor biológico funcionando a todo vapor todas as semanas. Deixe-me também abordar quais plantas respondem melhor, porque nem todas as culturas se beneficiam igualmente, e saber onde focar sua borra traz mais impacto com a mesma quantidade de material. Culturas frutíferas exigentes em nutrientes respondem de forma mais perceptível. Tomates, pimentões, abóboras, pepinos e berinjelas, qualquer coisa que produza frutos durante uma longa estação, se beneficiam do fornecimento constante de nitrogênio e da biologia do solo melhorada que a borra de café proporciona. Estas são as plantas onde você verá a diferença mais clara na cor das folhas, no vigor do crescimento e no volume de produção entre canteiros tratados e não tratados. Vegetais de raiz, cenouras, beterrabas, rabanetes, batatas respondem bem à estrutura melhorada do solo. A borra de café solta o solo compactado ao longo do tempo
E os túneis de minhocas que ela estimula criam exatamente o tipo de textura aberta e friável que as culturas de raízes precisam para se desenvolver adequadamente. Se você tem tido problemas com cenouras atrofiadas ou bifurcadas em solo pesado, a aplicação consistente de borra de café ao longo de 2 a 3 estações pode fazer uma diferença visível na qualidade da raiz. As ervas adoram borra de café. Manjericão, salsa, coentro, alecrim e tomilho respondem positivamente ao nitrogênio e à drenagem melhorada. Ervas em vasos, em particular, se beneficiam de uma leve aplicação mensal misturada no 1º centímetro da mistura de plantio. Isso alimenta a pequena comunidade biológica no vaso e evita que o substrato de cultivo fique esgotado ao longo da estação. Arbustos de frutas vermelhas e árvores frutíferas se beneficiam da borra de café aplicada na zona de gotejamento, a área sob a copa externa, onde as raízes de alimentação se concentram. Um anel semanal de uma fina camada de borra ao redor de arbustos estabelecidos de mirtilo, framboesa, morango ou groselha fornece uma alimentação constante de nitrogênio exatamente onde as raízes estão buscando ativamente. Para árvores frutíferas, espalhe a borra por toda a zona de gotejamento e deixe a chuva lavá-la naturalmente para dentro do solo. As plantas que menos se beneficiam da aplicação direta de borra de café são as mudas e os transplantes muito jovens, pelos motivos relacionados à cafeína que abordamos anteriormente, e as leguminosas. Feijões e ervilhas fixam seu próprio nitrogênio através de bactérias nos nódulos das raízes. Adicionar nitrogênio extra da borra de café pode, na verdade, reduzir a nodulação e tornar as leguminosas menos eficientes em se autoalimentar. Isso não as prejudicará, mas desperdiça sua borra em plantas que não precisam de ajuda. Guarde sua borra de café para as culturas que estão genuinamente famintas pelo que ela fornece. Uma última coisa em que a maioria das pessoas nunca pensa e que pode ser a dica mais útil de todo este vídeo. Se você mantém um minhocário ou se já considerou começar um, a borra de café está entre os melhores alimentos que você pode dar às minhocas de compostagem. As minhocas vermelhas da Califórnia consomem a borra de café com entusiasmo. A borra se decompõe rapidamente em um minhocário, e o humus resultante é um dos materiais mais densos em nutrientes que você pode colocar em um jardim. O humus de minhoca, feito a partir de uma dieta que inclui borra de café regular, apresenta consistentemente altos níveis de nitrogênio, fósforo, potássio e populações microbianas benéficas. Um pequeno minhocário embaixo da pia da cozinha ou na garagem, alimentado semanalmente com borra de café e restos de vegetais, produz um suprimento constante de fertilizante premium, que custaria de 15 a 20 dólares o saco se você o comprasse em um centro de jardinagem. Você o faz de graça a partir de resíduos. Esse é o quadro completo. 3 métodos para usar a borra de café diretamente, um sistema para integrá-la com composto e cobertura morta, orientações específicas sobre quais culturas respondem melhor, e uma estratégia de minhocário que transforma seu hábito diário de tomar café no melhor fertilizante que o dinheiro não pode comprar. Deixe-me montar o calendário sazonal completo, porque saber quando mudar sua abordagem ao longo do ano permite extrair mais da mesma quantidade de borra. O início da primavera, antes de você ter plantado qualquer coisa, é o momento de preparação. Espalhe a borra de café por toda a superfície do canteiro e misture-a no 1º centímetro do solo. Este é um chamado de despertar para a biologia do solo, que esteve em grande parte adormecida durante o inverno. O nitrogênio e a matéria orgânica dão aos micróbios algo com que trabalhar à medida que as temperaturas sobem e o solo começa a aquecer. Faça isso uma vez, 2 a 3 semanas, antes do seu primeiro transplante ou semeadura direta. Quando suas plantas entrarem, a biologia já estará ativa,
e o solo estará pronto para alimentar as raízes desde o primeiro dia. Se você também estiver fazendo uma cobertura com composto na primavera, e deveria estar, aplique o composto primeiro, depois espalhe a borra de café por cima e misture ambos juntos. A borra acelera o processamento microbiano do composto, transformando esses nutrientes em uma forma disponível para as plantas mais rapidamente do que o composto sozinho. Durante a estação de crescimento ativo, do final da primavera até o meio do verão, mude para a rotina semanal de incorporação na superfície. Uma vez por semana, uma camada fina misturada superficialmente. Este é o ritmo de fundo constante que mantém a biologia zumbindo e a população de minhocas crescendo ao longo dos meses produtivos. Para plantas exigentes, tomates, pimentões, abóboras, pepinos, suplemente com o método de rega líquida uma vez a cada 2 ou 3 semanas. Essa combinação dá às suas plantas tanto um suprimento constante de nitrogênio de liberação lenta da aplicação na superfície, quanto um impulso de nutrientes de absorção mais rápida durante as semanas críticas de floração e frutificação. Os dois métodos trabalham juntos. A aplicação na superfície constrói o solo. A rega alimenta a planta. Nenhum substitui o outro. No final do verão, quando suas plantas estão em plena produção e a demanda por nutrientes está no auge, apoie-se mais na rega líquida. A essa altura da estação, a camada superior do seu canteiro já absorveu meses de aplicações semanais. A biologia do solo está estabelecida e ativa. A rega leva os nutrientes dissolvidos diretamente para a zona das raízes das plantas que estão sob o maior estresse de produção do ano. É quando você vê a resposta mais visível, cor mais profunda, novo crescimento mais forte, melhor qualidade dos frutos durante as semanas finais da janela de colheita. No outono, depois de limpar seus canteiros para a estação, aplique uma última camada generosa de borra de café na superfície. Desta vez, não a misture. Deixe-a por cima. Durante o inverno, a chuva, a geada e os ciclos de congelamento e descongelamento incorporarão a borra ao solo naturalmente. As minhocas puxarão fragmentos para baixo da superfície. Os fungos começarão a colonizar o material. Quando o solo descongelar na primavera, a borra terá sido totalmente incorporada pela biologia, em vez de pelo seu ancinho, e o solo estará mensuravelmente mais rico do que no outono anterior. Seu ponto de partida para a nova estação é melhor do que onde você terminou a última. Esse é o efeito composto em ação e não lhe custou nada, exceto o hábito de guardar o que você já produz todas as manhãs. Agora, deixe-me falar sobre volume, porque uma vez que você se comprometa com este sistema, rapidamente desejará mais borra do que sua própria cozinha produz. E a boa notícia é que há mais disponível do que você jamais poderia usar. Uma única pessoa bebendo 2 xícaras de café por dia gera cerca de 115 gramas de borra usada diariamente. Isso é suficiente para uma aplicação semanal em um canteiro elevado padrão. Mas se você tiver vários canteiros ou se estiver alimentando uma pilha de compostagem e um minhocário junto com as aplicações no jardim, você vai querer um suprimento maior. É aqui que as cafeterias se tornam seu melhor recurso gratuito. A maioria dos cafés gera quilos de borra usada a cada hora. A Starbucks mantém um programa há anos doando sacos de borra usada para jardineiros. Muitas lojas independentes fazem o mesmo. Você só precisa pedir. Entre, apresente-se e diga que você é um jardineiro que usa a borra como fertilizante. A maioria dos baristas ficará feliz em reservar um balde ou um saco para você. Algumas lojas até manterão uma lixeira etiquetada perto do balcão se souberem que um jardineiro regular passará por lá. Você está resolvendo um problema de descarte de lixo para eles. Eles estão lhe entregando fertilidade gratuita. Todos ganham. Se você estiver coletando em cafés, uma observação sobre a qualidade. A borra de qualquer café coado padrão
Filtro, coador, prensa francesa, expresso, é igualmente boa. O método de preparo não altera o perfil de nutrientes ou o pH de forma significativa. A borra de cafés aromatizados também serve. Os compostos aromatizantes são solúveis em água e saem com o líquido preparado, não com a borra. A única coisa a evitar é a borra misturada com grandes quantidades de açúcar, creme ou material que não seja café. Borra usada limpa, seja qual for o grão ou o método de preparo, é o que você deseja. Em casa, o armazenamento é simples. Espalhe a borra coletada em uma bandeja ou jornal e deixe secar ao ar livre por 1 ou 2 dias antes de armazenar em um recipiente respirável. Um saco de papel, um saco de malha, um balde com a tampa entreaberta. O único erro a evitar é selar a borra úmida em um recipiente hermético. Umidade mais falta de fluxo de ar é igual a mofo em poucos dias. Deixe-as respirar, e elas permanecerão limpas e utilizáveis por semanas. Deixe-me resumir tudo com números, pois vale a pena detalhar a economia a longo prazo desse hábito. Um jardineiro doméstico típico que mantém 3 ou 4 canteiros elevados gasta algo entre os US$ 100 e os US$ 200 por ano em fertilizantes, corretivos de solo e composto. Alguns gastam mais. Esse número se repete a cada temporada. Ao longo de 5 anos, isso representa de os R$ 500 aos R$ 1.000 em insumos comprados. E o solo, no final do 5º ano, muitas vezes não está melhor do que no início, porque os fertilizantes sintéticos esgotam a atividade biológica tão rápido quanto alimentam as plantas. Um jardineiro que usa borra de café como insumo semanal, combinada com composto caseiro e cobertura morta gratuita de folhas de outono, gasta efetivamente zero em fertilidade após a primeira temporada. A borra é de graça. As folhas são de graça. O composto é feito de restos de cozinha e resíduos de jardim. O minhocário, se você optar por ter um, se paga em meses com o humus que, de outra forma, você compraria em sacos. Ao longo de 5 anos, a economia não é marginal. São centenas de dólares que ficam na sua casa. E ao contrário da abordagem sintética, o solo no final do 5º ano é drasticamente melhor do que quando começou. Mais rico, mais biologicamente ativo, mais bem estruturado e mais produtivo a cada temporada que passa. Essa é a matemática que muda a forma como você pensa sobre o seu café matinal. Cada xícara que você prepara produz um pequeno depósito na conta de fertilidade do seu jardim. A cada semana que você aplica essa borra, o saldo cresce. A cada temporada, os retornos se multiplicam. E o único investimento necessário é o hábito de guardar o que você já ia jogar fora. Há algo de satisfatório em um sistema que transforma o desperdício diário em abundância anual. Nenhuma viagem ao centro de jardinagem. Nada de examinar as prateleiras em busca do saco certo. Nada de carregar produtos pesados no carro. Apenas um hábito tranquilo. A borra vai para uma tigela, a tigela para o jardim para a mesa, em um ciclo que se repete temporada após temporada. O solo fica melhor, as plantas ficam mais fortes, a colheita fica maior e o custo permanece zero. Seu café já está feito. A borra já está no filtro. A única questão é se ela vai para o lixo ou para o solo. Uma dessas escolhas não lhe custa nada e não lhe dá nada. A outra não lhe custa nada e lhe dá tudo o que o seu jardim tem pedido. Se esta história mudou a forma como você vê os resíduos na bancada da sua cozinha, por favor, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Estamos descobrindo a história natural e o potencial oculto que outros tentaram enterrar. Vamos cultivar um futuro melhor juntos. O próximo tesouro do jardim será revelado em breve.